Gurizada, entrevista do Renato hoje, depois do treino, foi lá conceder entrevista para liquidar de vez esse assunto Adriel, que ninguém aguenta mais, essa mini crise criada aí em função do mau comportamento do Adriel. Mas o que é importante a gente dizer é que a entrevista do Renato deu uma perspectiva um pouco diferente do que aquela que ele próprio deu e criou a entrevista contra o Cruzeiro. E a gente vai entender sobre isso. Mas antes eu preciso aqui vir fazer um grande agradecimento, um grande abraço a todo mundo que nos ajudou, que está se inscrevendo e curtindo o nosso conteúdo. Deixa o teu like aí, continua te inscrevendo, estamos monetizados. O Entre Linhas está monetizado, a partir de hoje é só pra cima, o Entre Linhas decolando e vai trazer para vocês o melhor conteúdo de Grêmio da nossa gremiosfera. Vamos buscar esse objetivo e nos transformarmos um canal de referência para vocês gremistas com informação de muita qualidade e muito conteúdo bacana. Fiquem aí com a gente. Agora vamos tratar a entrevista do Renatão. Pessoal, sobre a entrevista, essa entrevista concedida hoje, vocês perceberam quem conseguiu acompanhar a entrevista, quem não conseguiu, vai lá no canal do Grêmio, entra lá no canal do Grêmio, assiste a entrevista de cabo a rabo, desde o começo, e vocês vão perceber uma diferença um pouco sutil do tom usado pelo Renato em comparação com a entrevista anterior, né? Um tom diferente para baixo em um assunto e para cima em outro. E quando eu falo de um tom diferente, especialmente com relação ao foco do problema. O foco do problema, naquela entrevista pós-jogo contra o Cruzeiro, o Renato meio que direcionou todos os ataques dele à relação do Adriel com o novo empresário. E saímos daquela entrevista com a percepção de que, nossa, o problema é o empresário. E a partir daquela entrevista começaram a surgir inúmeras informações, muitas inverídicas, diga-se de passagem, com relação ao empresário Pablo Bueno, que estaria tentando agenciar o Adriel, e aparentemente já teria até feito algum tipo de contrato, enfim, ninguém sabe ainda, mas aparentemente é isso que está acontecendo. O foco daquela entrevista foi a relação do empresário com o Adriel e a má influência que poderia ele estar, o jogador, sofrendo com relação à existência de um ou de muitos empresários, porque aparentemente o Adriel está lá sendo assessorado e sendo tendo a sua carreira gerida por mais de um empresário. Tem um contrato até o meio do ano com um, depois vai com outro, e tem mais outros dois para fazer sabe-se lá o quê. Enfim, tem um monte de empresário ali no ouvidinho do Adriel, que até pouco tempo atrás ninguém sabia quem era. Quer dizer, a gente sabia quem era, mas ele estava lá, escondidinho no vestiário, ninguém fazia imaginava muito que ele ia ter uma ascensão muito rápida. Pois bem, na entrevista de hoje, o que aconteceu foi diferente. O Renato tirou todo o foco da questão do relacionamento do empresário com o jogador. O foco não ficou nisso. Aliás, o foco não ficou nem no empresário, que é como pareceu ficar na entrevista passada. O foco dessa entrevista foi no comportamento do jogador, que é o que prevaleceu na entrevista coletiva do Paulo Calef antes do jogo. Vocês vão lembrar que na entrevista do Calef, quando distribuiu a escalação contra o jogo contra o Cruzeiro, foi só aquilo que o Paulo Calef explicou. E a gente achou estranho que depois, na entrevista pós-jogo, o Renato mudou um pouco o tom, né? E falou muito mais sobre a questão do empresário do que a questão do comportamento do jogador. Na entrevista de hoje, o Renato voltou os olhos e o foco para a questão do comportamento do jogador, realinhando o discurso dele com o do Paulo Calef, que pareceu ter ficado um pouco dissonante na entrevista contra o Cruzeiro. E as coisas parecem que voltam para um lugar de mais razoabilidade. Se antes a gente estava imaginando, nossa, o problema é o Pablo, não, o problema é o comportamento do jogador, ainda que sob influência do Pablo, seja lá qual empresário que possa estar ali, ó, pitando no ouvido dele, ó, vai lá, dá entrevista pro fulano, e aí tu vai lá e vai dar tudo certo. O cara vai lá e fala merda e aí dá problema para ele. Então, é claro que não dá para tirar da equação, mas o foco da resposta, o foco da preocupação do Renato deixou de ser a questão do empresário. Até porque ele tomou uma lambada no meio do caminho, depois a gente vai falar sobre isso. Deixou de ser a questão do empresário e o foco ficou sendo, sim, a questão do comportamento do Adriel. Esse foi o principal que a gente extraiu dessa entrevista coletiva. E aí, quando a gente percebe que o foco de fato é o comportamento do Adriel e por isso ele foi retirado da titularidade, recebeu a punição não só financeira, mas também uma punição com o espaço no time,
a gente consegue compreender, né, o tamanho desse problema, que é bem menos grave do que seria se houvesse um problema de relacionamento com um empresário. Se não existe lá uma sintonia muito grande, pelo menos não é um troço assim que não se possa se conviver. Até porque ele é empresário de outros jogadores do Grêmio e vai ser ainda de outros, porque é um profissional novo que não vai sair do mercado tão cedo. Então, a gente não pode, o Grêmio, enquanto clube, enquanto instituição, não pode criar animosidade, criar problema com relação ao empresário A ou B, porque mais cedo ou mais tarde o Grêmio vai negociar com os jogadores dele, né? Ah, não vou negociar. Se o cara tem um jogador bom e a gente quer aquele jogador, não vou negociar porque é do Paulo Bueno. Não, né, gente? Futebol é futebol, vamos negociar com um jogador que é bom e vamos negociar direito. Senta com um cara aqui assim, ó, beleza. Então, que bom que o problema não é mais o empresário e a gente volta a tratar só de futebol e coisas concretas. Parar de inventar notícia aí, que nem disseram que o Renato estava querendo tirar proveito e empurrar o Adriel para o seu próprio empresário. O Renato ficou pistolaço aí, durante a entrevista ele comentou um pouco, e quem falou isso provavelmente vai pagar com um processinho. Mas o fato é que agora o problema está no comportamento do jogador, que já pediu desculpas, né? Isso foi dito na coletiva, já pediu desculpas para o grupo, para os seus colegas, né? Que certamente está sentindo aí uma lamentação grande de ter perdido a condição de titular, dá uma pausa aí na sua ascensão, mas certamente, pela qualidade que tem, vai recuperar mais cedo ou mais tarde, e o Grêmio, quem sabe, pode ter o Adriel mais adiante de novo como titular. Dito isso, vamos encerrando o nosso vídeo de hoje, encerrando de vez o assunto Adriel. Esqueçam o assunto Adriel, esqueçam o assunto empresário do Adriel, esqueçam tudo isso, o foco é Grêmio, o foco é futebol, o foco é campo, o foco é brasileiro, foco é Copa do Brasil, jogo logo ali, quinta-feira. E amanhã, quarta-feira, tem live do EG. Vamos conversar sobre algumas coisas, inclusive sobre o jogo de quarta. Vem com a gente, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, acompanha os nossos conteúdos, nos ajuda a dar aquela decolada, porque vocês não vão se arrepender. O melhor conteúdo da internet, o melhor conteúdo da Grêmiosfera vai pintar cada vez mais aqui para vocês. Um grande abraço, gurizada. Fui!